ela tem fome de conhecimento, fome de viver. Você fez um processo formativo, eu vou recuperar um pouquinho, você pode ir contando mais. Mas teve esse primeiro grande salto com a própria igreja, com a Bíblia, com os colegas, com essa literatura. Depois você fez um curso de graduação em RH, que não era exatamente seu sonho, mas você viu uma oportunidade de estudar. Uhum. Depois você fez a pós-graduação, que era liderada pela Iracema, que eu também dei aula, que era de liderança e coaching, né? E depois que você saiu da religião, você foi para grupos de filosofia, estudou bastante filosofia, Isso. grupo de Ciclista também. Eu adorava pertencer a um grupo, né? Hoje que eu tô sem grupo, tô precisando de um grupo já. Mas fala Adoro um desse, grupo. o grupo de filosofia, o grupo da consciência negra lá na universidade, Sim, também fala desse fui. processo seu de busca e de ir conhecendo esses universos, né? Eu sempre quis me encontrar, né? Por isso que a igreja foi o primeiro lugar de pertencimento. E como eu tenho uma família, meu avô negro, então eu queria entender um pouco a minha história, porque eu nasci sem cor definida, né? Então, assim, eu não sou nem branco nem preto. Então eu fui para o movimento para entender a forma que eles veem o mundo. Fui do ciclista também, para a vida saudável. Então, em todos esses grupos eu vi um pouco do extremo. Assim como a religião também traz o extremo, os grupos também trazem o extremo. Então eu comecei a ver que eu já não pertencia mais aos grupos, porque a forma que eles abordavam também era uma forma meio que catequizar a pessoa, sabe? E eu não estava mais querendo, eu queria ser livre para pensar da minha forma, trazer o conhecimento, porque quando eu estava na religião eu não podia ler qualquer livro, né? Porque não edificava a minha vida. E aí eu fui, peraí, agora eu posso ler qualquer livro que eu quiser. Então eu já tinha liberdade de poder escolher alguns livros. E entender o que me agradava mais. Então foi Rubem Alves, Suassuna. Esses foram que eu mais me identifiquei, né? Tanto que a minha primeira tatuagem foi por causa do livro do Rubem Alves, né? Quando ele foi pastor da presbiteriana e ele foi entregue pela ditadura militar pelos seus próprios irmãos. E um dia ele pegou um cigarro e foi fumar um cigarro como se fosse não pertenço mais. O cigarro foi isso, né? E quando eu deixei de pertencer à religião, a primeira coisa que eu fui foi fazer tatuagem. Tipo, eu não pertenço mais. É como se fosse agora uma divisão agora de vida. Então a tatuagem começou a ser uma expressão de arte do que essa sou eu. Então tudo isso tem uma história por trás de cada tatuagem que eu me sinto bem feliz com as minhas tatuagens, apesar de também ter essa questão de algumas pessoas achar um pouco meio que exageradas as minhas tatuagens, mas consegui passar por um processo que o meu corpo, minha escolha, se eu tô achando bonito, pra mim é isso que tá valendo hoje. Antes da bariátrica, teve um ano que você fez um